estamos? Por mim também. Fala, grande Henrique, tudo bom? Tudo bom, Fabiano? Como é que estão as coisas, rapaz? Tudo em ordem, tudo tranquilo. Que bom. Olha o Pedrinho ali, rapaz. Pedrinho. Pedrinho Miranda? Pedrinho, querido. Como é que você tá? Então, pessoal, a gente não tem o sistema de webinar, por isso a gente não consegue deixar só os palestrantes aparecendo. Então, tem a opção de colocar a exibição de orador, vocês podem colocar ali à direita. Ou, enfim, a gente fica aqui assistindo todo mundo. E os áudios vão ficar... A gente pede para que fiquem, por favor, desligados, os vídeos também. E qualquer dúvida ou qualquer pergunta ou tipo de interação, vocês podem usar o chat que está aqui embaixo, bate-papo, né? E aí a gente vai controlando aqui as perguntas. E participem, porque a ideia é realmente ser interativa. Por isso que a gente escolheu esse canal e não o Instagram, né? Que fica muito dispositivo e unilateral. Boa noite para todo mundo. Queria dizer que é um prazer enorme, cheio de amigos, né, na verdade, essa vai ser uma conversa deliciosa, e os palestrantes são amigos, os convidados são amigos, todo mundo amigo. Então, acho que vai ser legal. E, na verdade, esse é um tema bastante... Nosso tema de hoje é bastante genérico, né? Ele dá, enfim, ensejo aí, dá pano para muita manga, dá ensejo a muitas discussões, né? A gente sabe que, como diversas profissões, a advocacia foi impactada de maneira muito forte em diversos aspectos, digamos assim. E a gente, inclusive, fez aqui algumas conversas preliminares para pensar do que tratar e surgiram inúmeros temas. E aí a gente vai aproveitar a experiência de cada um, né? Do Fabiano, do Fabiano, Gente, o que houve, filho? É isso aí, é disso que a gente veio falar. É disso que a gente veio falar. A gente aproveita a experiência de cada um. Não dá um help. Putz, não vai nem poder voltar, vai ficar gravado isso, que inferno. Bom, enfim, a gente vai... Bom, entendemos como estamos todos. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Desculpa, gente. Enfim, eu tava esses dias numa reunião, Fernanda, entrando numa reunião, na verdade, estava todo mundo assistindo um filme no meu escritório, era um cinema, meu escritório era um cinema. Aí eu falei, olha, então o papai vai no quarto do Guilherme, eu vou falar, mas é uma reunião muito importante, vocês não podem interromper. Tá bom. Aí eu me tranquei no quarto do meu filho e estava na reunião e coisa e tal, no meu celular. E aí entrou a menina e falou, papai, isso 30 minutos depois, eu falei, filho, eu estou ocupado. Aí ela, mas é muito importante. Minha sorte foi que as pessoas da reunião escutaram a advertência dela, disse, é muito importante. Aí eu falei, olha, vocês estão vendo aqui, falei para todos, é muito importante, eu vou precisar pedir. Eu falei, o que foi, Gabriela? O Guilherme, você já falou 10 vezes, o Guilherme subiu em cima da cadeira para pegar um livro e coisa e tal. Eu falei, não, realmente é muito importante. Eu não podia dizer que não era importante, eu sempre falo que ele não pode de jeito nenhum e tal. E as pessoas da reunião riram e compreenderam. De fato, foi muito importante. Então isso acontece, não tem jeito. Curioso ser o tema, justamente a adaptação da advocacia, mas enfim. Pois é. Teve uma outra live também que eu estava... Teve uma outra live também que eu estava concluindo, era umas 7 horas da noite, então já estava tarde, só que eu estava trancado no escritório desde as 11, reunião atrás de reunião. A Gabriela se aborreceu, ela abriu a porta e falou assim, pai, você não vai acabar, não vai sair disso nunca, eu estava no meio da live falando. Eu falei, minha filha, e coisa e tal, só que as pessoas começaram a rir. Aí ela veio aqui, ela queria ver o que eu estava fazendo, afinal de contas, durante 8, 9 horas. Aí ela olhou, deu tchau para o pessoal e coisa e tal, até foi dar uma descontraída e tal. Toda vez em quando acontece essas coisas, não? Não, então tudo bem, então vamos voltar. Bom, enfim, fomos todos muito impactados, né? E aí a gente consegue imaginar várias perspectivas, vários aspectos. O aumento do trabalho,
A gente sabe que agora, com o estremecimento das relações jurídicas, são contratos para rever, são mais leads para gerenciar, enfim. E para quem não tem estrutura, um escritório com estrutura, não tendo um escritório com estrutura, isso fica ainda mais complicado. É o risco de perda de emprego ou de perda de uma promoção por conta da crise, risco de perda de faturamento, né, para quem tem um escritório, então, por conta do aumento da inadimplência, então ainda tem que gerir esse tipo de problema. A dificuldade de se manter a produtividade e o engajamento, tanto nossos mesmos, né, próprios, quanto da equipe que trabalha com a gente. A dificuldade de ajustar as rotinas de escritório ou corporativas e a realidade do home office. A dificuldade de adaptação às novas tecnologias, que também pode ser um grande desafio, né? Tanto para quem realmente não é adepto das tecnologias e agora está sendo obrigado a ser, quanto para as pessoas que não têm condições de ter uma estrutura para terem acesso a boas tecnologias, né? E se acostumar a julgamentos virtuais, enfim. E a dificuldade de conciliar a rotina doméstica com a rotina profissional, né? E aí esse é um aspecto que a gente sabe que, embora possa atingir também homens, e atinge muitos, ele predominantemente atinge as mulheres. E esse foi até um dos motivos que levou inicialmente a gente pensar em fazer esse debate aqui pelo Foro das Processualistas, né? Que, enfim, é um grupo de mulheres e que a gente tem essas preocupações constantes. E aí a gente tem visto, né, na imprensa diversas notícias sendo veiculadas por órgãos, né, Folha de São Paulo, Washington Post, enfim, falando que as mulheres têm sido mais demitidas por causa da crise, que têm pedido mais part-time job, que têm, enfim, sido mais prejudicadas na carreira, que têm submetido menos artigos científicos, enfim, que o impacto acaba sendo muito grande para as mulheres. Então, esse é um tema também que a gente queria endereçar aqui nos nossos debates de alguma forma. E aí falar sobre todos esses aspectos, né, trocar ideias, trocar as nossas experiências, considerando que cada um aqui, um dos nossos convidados, cada um veio de um ambiente diferente, trabalha num ambiente diferente, eu acho que vai ser bastante rico. Então, eu não vou mais me alongar, porque queria ouvir vocês, né? Eu só vou passar a palavra para a Carol antes, mas queria ouvir vocês, Fabiano, Heloísa, Michele, Henrique, é um prazer enorme. Muito obrigada por aceitarem o convite. E, mais uma vez, desculpem essa confusão inicial aqui, mas faz parte. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. De novo, vou repetir o agradecimento da Fernanda. A gente está muito feliz e honrados, especialmente porque esse é um tema que a gente vem debatendo internamente há algum tempo. E, assim, a gente fica muito feliz de ter pessoas com perspectivas diferentes, que podem abordar o tema por perspectivas diferentes. Não apenas, claro que preponderantemente, sim, é nosso objetivo, mas não apenas sob a perspectiva da questão de gênero. E eu achei muito boa a colocação inicial do Henrique, sobre como ele está lidando com as crianças em casa também. Então, assim, está sendo difícil para todo mundo, claro que para algumas pessoas mais, mas está sendo difícil para todo mundo se adaptar, especialmente, eu sei que quem não é do contencioso também lida com prazo, mas a gente que trabalha com contencioso e que enfim, já está envolvido com tantas pressões relacionadas à pandemia, relacionada à educação das crianças, relacionada a ter que lavar tudo que vem da rua, enfim, a gente ainda voltou a lidar, e esse é o endereçamento do nosso primeiro tema, a gente voltou a lidar com os prazos processuais em curso, claro, tirando situações de lockdown e processos físicos que a gente não consegue acessar, mas esse retorno dos prazos realmente impactou ainda mais a vida da gente e tem sido muito complicado gerenciar também mais essa pressão. Mas, por outro lado, e é importante a gente ser empático, a gente também sabe que a interrupção dos prazos, embora não signifique uma interrupção do trabalho do judiciário, acaba implicando a dificuldade de muitos advogados de terem os processos andando efetivamente e de, com isso, obterem a renda, o sustento das suas famílias. E aí, só para a gente trabalhar com dados e o motivo da nossa preocupação com esse tema, e também por uma perspectiva de que é importante a gente não ter uma opinião convicta sem olhar todo mundo que está envolvido nisso,
a gente pegou o segundo censo jurídico da ProJuris. É uma pesquisa com 1.000 advogados, assim, é um corte bem pequeno, considerando que somos mais de 1 milhão. E essa pesquisa identificou o seguinte: 46% dos advogados são autônomos e 26% trabalham em escritórios. 43% trabalham com equipes pequenas, de até 5 pessoas. 30% trabalham sozinhos, sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de background para socorrer nessa situação. Ter uma equipe de TI, então, claro que isso não foi nem objeto da pesquisa, mas é mais difícil ainda. E o principal, penso eu, 53% tem uma renda de até R$6.000. E desses 53%, 58% tem uma renda de até R$3.000. Vejam que com uma renda de até R$3.000, e são dados de 2019, a gente consegue pensar que há advogados, inclusive, com dificuldade para acessar a internet ou para ter instrumentos de trabalho relacionados à internet que funcionem de maneira que permita a eles, por exemplo, participar de uma videoconferência com um magistrado. Então, claro, o Henrique, e aí a primeira pergunta é para você, claro que esse não é um problema do Conselho Nacional de Justiça num primeiro momento. Acho que essa adaptação do advogado talvez seja primariamente um problema da OAB, enfim, a pensar respostas para essa dificuldade desses advogados de acessarem um sistema adequado, talvez seja um problema da classe em si, mas é óbvio que repercute no judiciário, e eu tenho certeza que repercute nas preocupações do CNJ, nesse momento em que acaba estando um pouco ou praticamente totalmente nas mãos de vocês, definir como será a nossa vida a partir dessa decisão sobre os prazos em curso ou não. Então, já agradecendo de novo, gostaria de apresentar, acredito que todo mundo conhece, o doutor Henrique Ávila, conselheiro do CNJ, que vai apresentar para a gente um pouquinho como as coisas têm funcionado no âmbito do Conselho, para a gente até entender um pouquinho como está essa situação de prazo lá, como estão as requisições. Então, Henrique, muito obrigada de novo, é um prazer enorme ter você com a gente. A palavra é sua. Eu que agradeço, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fernanda. A ideia de vocês foi ótima. Cumprimento também ao Fabiano, o caro amigo, a Heloísa, a Michele, que vão, né, conosco aqui fazer essa live. E quero dizer que, para mim, hoje é um lugar que eu me sinto bastante confortável, né? Eu tenho falado bastante, até, sobretudo por esse protagonismo que o CNJ naturalmente ganhou por conta da pandemia, né? As necessidades de deliberação. Então, claro que a gente é bastante demandado para fazer esclarecimentos, e, em geral, a gente fala em lives de juízes, né, de advogados, e aqui eu me sinto muito confortável, porque é uma live de um instituto acadêmico e da minha área, né, processo civil, e com amigos muito queridos, né? Então, tenho até que me podar um pouquinho aqui, que vocês que são meus amigos sabem que a gente tem que tomar cuidado, que quando eu me empolgo, às vezes a gente estica um pouquinho a corda. Então, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, acho que vai ser ótimo. E da parte do Conselho Nacional de Justiça, nós desde o início fomos chamados de maneira emergencial a fazer alguma coisa. Foi muito interessante, porque naquele momento, pessoalmente eu não pensava, o presidente Toffoli também não, porque cada tribunal lidava no dia a dia com os problemas e em cada estado, até, como acontece até hoje, variam, né, os impactos da pandemia, né, a intensidade, né, dos efeitos da pandemia e os impactos e as consequências que ela gera. E cada tribunal estava satisfatoriamente se desincumbindo dessas tarefas. Tanto estavam que isso gerou uma diversidade de entendimentos muito grande. E principalmente para o advogado. Acho que a maioria aqui é advogado,
e sabe que, para quem advoga em mais de um tribunal, a maioria, porque, sobretudo, inclusive dentro do mesmo estado você tem TRT, TRF, TJ, então, quer dizer, é claro que um advogado muito raramente fica distrito a um só tribunal, para ele próprio estava ficando difícil, porque tinha tribunal que estava suspendendo prazos, havia tribunais que estavam fechando o fórum, havia tribunal que não estava fechando, havia tribunal que estava instituindo aquele sistema de plantão do final do ano, quer dizer, todo mundo de recesso e só trabalha no sistema de plantão mesmo, quer dizer, uma portinha lá para pedidos urgentes, etc. Então, nesse momento, o CNJ foi chamado, principalmente pela OAB, a uniformizar esse cenário, né? De cada tribunal deliberava uma coisa. E aí foi interessante. Nós optamos na Resolução 303 por estabelecer 3 premissas fundamentais. A primeira delas suspende todos os prazos, porque era um cenário de muita insegurança, de muita instabilidade, não sabíamos muito como ia funcionar, a gente só tinha, na verdade, uma circunstância de que as autoridades sanitárias e de saúde mandavam que todos ficassem em casa, né? Então a gente ainda estava se adaptando àquela realidade muito nova, muitos assustados com aquilo, então vamos suspender os prazos, porque não proibir os prazos de serem feitos, né? Mas tirar do advogado a obrigatoriedade de fazê-los, né? Então, por isso, a suspensão dos prazos. A segunda medida preponderante, fundamental que foi tomada foi de que os tribunais deveriam ser fechados por conta exatamente das orientações das autoridades mundiais e nacionais de saúde e sanitárias, para evitar aglomerações. E a terceira foi que, embora fechados os fóruns fisicamente, todos os magistrados e servidores da justiça permaneceriam com 100% da sua capacidade trabalhando remotamente. É claro que dentro da medida das possibilidades. E nesse terceiro ponto, foi bastante interessante que vários juízes, um dos quais, inclusive, muito amigo meu, comentou comigo, estou omitindo o nome dele no tribunal para não expor, mas ele falou, olha, o meu tribunal não vai conseguir fazer isso, porque só 30% dos servidores e magistrados podem trabalhar ao mesmo tempo remotamente de casa, porque não é possível, o sistema não comporta. Então, isso não vai ser possível de funcionar, não vai funcionar. A gente ainda não tinha publicado a resolução, ele ficou sabendo com antecedência, e eu fingi que não ouvi e tocamos o barco. Eu nem levei essa postulação dele à frente, porque eu sabia que as coisas iam se resolver. E foi interessante ver que elas efetivamente se resolveram. 5 dias depois da publicação da resolução, o presidente do tribunal dele tomou a medida de conseguir solucionar este problema, e 100% hoje, a partir daquele momento, passaram a conseguir trabalhar de casa. Eu estou falando isso, usando esse exemplo, já para entrar nesse ponto, que significa dizer o seguinte, que nesse cenário de incertezas, nós estamos cada dia mais num período de adaptação pessoal, nós estamos aprendendo a lidar com as tecnologias, melhor com a tecnologia, com a informática. Esse programa que nós estamos usando aqui, o Zoom, eu, por exemplo, sequer sabia da existência antes dessa crise. Atualmente ele é o meu melhor amigo, né? Eu uso ele praticamente todo dia, né? Então isso é normal. Esse fone aqui já é o terceiro que eu compro, né? Os 2 primeiros, um esquentava minha orelha, o outro a voz não saía direito. Então a gente vai se adaptando à tecnologia e por isso o Conselho Nacional de Justiça entendeu que a partir de um determinado momento os prazos poderiam voltar, porque as pessoas já haviam se acostumado. Porque a suspensão de prazo, muito embora ela colabore com essa organização, sobretudo dos advogados, dos escritórios de advocacia, ela, por outro lado, quanto mais tempo perdura, mais problemas vai gerando em termos de gestão de processos no judiciário. No início, o impacto é quase nenhum, porque os juízes têm muitos outros processos, muitos outros trabalhos para fazer, mas conforme o tempo vai passando, isso vai gerando um represamento de processos muito grandes. Então,
isso pode... o CNJ entendeu, eu posso dizer aqui que eu fui voto vencido, eu defendi que os prazos ficassem suspensos mais tempo, eu defendi por mais 15 dias, períodos curtos, que nós fôssemos revendo conforme os acontecimentos da saúde fossem se revelando, mas eu fiquei vencido, os prazos voltaram para os processos eletrônicos, que são 80% dos processos no Brasil hoje. Processo físico não é possível se não abrir fisicamente os fóruns, por razões óbvias. Então, os 80% voltaram, e na primeira instância com algumas ressalvas. Como vocês sabem, alguns atos processuais mais elaborados, que dependem um pouco mais de reunião de documentos e de provas, continuavam suspensos, bastando que o advogado isto informasse. E um ponto que me parece fundamental, que eu queria destacar, que é a possibilidade do advogado suspender o prazo na primeira instância por simples petição. Quer dizer, basta uma petição, está lá na resolução 314, salvo engano, artigo 3º, parágrafo 3º, que diz que basta que o advogado, na primeira instância, havendo um ato processual a ser praticado, mais elaborado, mais sofisticado, que dependa de uma reunião de documentos ou provas, bastaria que ele protocolasse essa petição. Isso foi até uma coisa que eu ponderei. A redação originária, na minuta, que veio, foi que o advogado deveria requerer isto ao juiz. Eu disse, com a minha experiência de advogado, acho que todos vocês vão concordar, que o advogado ia postular isso para o juiz e muito dificilmente ele obteria uma resposta positiva ou negativa mesmo do juiz dentro do prazo. Então, desgraçadamente, o advogado acabaria por ter que cumprir o prazo mesmo. Então, nós deliberamos por essa opção de que bastaria que o advogado informasse. Com o tempo, foi necessária uma outra resolução, porque advieram essas circunstâncias novas de lockdown, que, ao que se conta, a pessoa tem muita dificuldade até de ir do outro lado da rua, buscar um pão e etc. Quiçá cumprir um prazo, se ele precisar ir no escritório, buscar um token, ou fazer alguma pesquisa, ou mesmo levantar algum material junto ao seu cliente. Então, essa situação de lockdown estadual, o CNJ optou por, nessa última resolução 318, suspender automaticamente os prazos a partir da decretação estadual do lockdown. E se a decretação fosse municipal ou de outras regiões, ou de outras subdivisões dentro da Federação dos Estados Federados, o tribunal, dentro da sua autonomia, poderia requerer uma providência ao Conselho Nacional de Justiça. Então, fundamentalmente, são essas, mais ou menos, as normas. É claro que é preciso, senhores, que se faça um destaque muito importante, que temos que ponderar que muitas dessas normas que estão surgindo nessa fase são temporárias. Hoje eu vejo pessoas discutindo os julgamentos telepresenciais, a sustentação no telepresencial. Eu tenho comigo processos de seccionais das ordens de ordem dos advogados do Brasil, dizendo que naquela região determinada há advogados que não têm webcam, ou seja, não é possível fazer a sustentação oral. Então, é preciso que, nesse momento, todos nós façamos uma ponderação de valores e saibamos que é uma situação temporária. Os julgamentos telepresenciais, óbvio, isso será uma discussão que se travará, né? Mas eu tenho para mim, eu sou uma opinião pessoal, claro, não falo por CNJ, enfim, nem por nenhuma outra pessoa, falo por mim, mas me parece que, no caso de julgamentos, a justiça se faz presencialmente. Então, na minha opinião, os julgamentos telepresenciais devem ser provisórios só para esta época de pandemia. Mas é claro que alguma coisa nós vamos absorver, né? Esses aprimoramentos ao qual nós nos referimos sobreviverão e nós vamos
claro, tirar muitos benefícios disso tudo. Mas, de novo, é importante dizer que muitas dessas normas são provisórias, muitas dessas medidas são provisórias, e mais do que isso, muitas dessas medidas estão suplantando, claro, princípios processuais, olha para os professores de processo, princípios procedimentais, mas porque neste momento nós temos uma situação excepcional que nos faz deliberar, nos faz agir da melhor maneira possível, mas, entretanto, muito longe da perfeição. Ou seja, nós estamos muito longe do ideal, não vamos atingir o ideal. Essa pandemia nos é violenta de uma maneira muito agressiva, então todas essas medidas exigem um esforço de todos os atores com muito empenho e com muita compreensão de que o mundo perfeito, o mundo ideal, nós não vamos alcançar, estamos longe disso. E o que está se pretendendo fazer é o cenário menos pior. Por pessimista, né, que essa fala eventualmente possa parecer, mas eu acho que é até otimista. Quer dizer, vamos todos trabalhar para fazer o melhor possível, sabendo, cientes de que é uma dificuldade que nos é imposta e que nós precisamos trabalhar em conjunto e da melhor maneira possível. Acho que eram essas as observações aí que eu queria fazer para trazer um pouquinho desse cenário que é polêmico em todos os cantos do Brasil. Né? Henrique, obrigada. Acho melhor, vou até consultar minha co-host aqui, a Fernanda, é melhor a gente deixar as perguntas para o final, né, Fernanda? Que a Sofia fez uma pergunta, acho que a gente vê depois como ficou o tempo e aí redistribui. Bom, passo direto a palavra a Heloísa Borges. Oi. Bom, enfim, nosso TI sugeriu que as pessoas desligassem os vídeos para melhorar a conexão. Então, ela tem como fazer isso. Então, só estou avisando, por favor, a todos que ela vai tentar, enfim, fechar os vídeos de vocês, deixando só os nossos. Bom, seguindo. Bom, Heloísa, a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? É um prazer enorme ter você aqui com a gente. A Heloísa é superintendente de promoção e licitações da ANP e vai trazer a perspectiva do poder público, né? Do advogado público e como é que as coisas estão funcionando dentro das organizações estatais, que a gente não tem ainda muita noção de como vocês estão lidando com isso. Bom, Heloísa, já te passo a palavra, agradecendo mais uma vez por você estar com a gente hoje. Bom, gente, obrigada. Bom, já me apresentaram, meu nome é Heloísa, e eu só queria já esclarecer que assim, eu sou o odd one out, eu não sou processualista. Então, eu vim realmente trazer uma outra perspectiva. E pegando um pouco do que você falou, Caroline, do que o Henrique falou, eu acho que a gente vê claramente que assim, a gente tem dois aspectos. Quando você fala em adaptação da advocacia, a gente tem que se adaptar meio que para dentro e para fora, né? Então, o CNPJ tem o CNJ tem o seu cliente, os escritórios têm os seus clientes, a administração pública tem o seu cliente, no caso, a sociedade. E mesmo os nossos clientes, a gente, quando pensa neles, a gente pensa como que a gente vai continuar prestando o nosso serviço. A adaptação, já vou falar da adaptação para dentro, mas essa adaptação, digamos, de como que a gente faz para continuar atuando, no caso da administração pública federal, isso não é verdade para todos, mas no caso da administração pública federal, ela foi extremamente beneficiada pelo fato que, não sei se é de conhecimento comum, mas há pouco tempo a administração pública migrou de forma consistente para o processo eletrônico. Então, alguns órgãos terminaram esse processo de migração, alguns órgãos federais, só no ano passado, alguns não estavam, e se a gente descer para a administração estadual e municipal, como todos devem saber, vários ainda têm o processo ainda papel. Você ter migrado para o processo eletrônico foi, para a gente, 70% do problema, porque você pode continuar trabalhando mesmo remotamente. E aí a gente começa a discutir como que
a sociedade está sendo impactada. Aí eu vou falar um pouco da experiência da ANP. A primeira coisa que a ANP fez, até pela natureza da agência, foi editar uma norma para garantir o abastecimento nacional. Então, a primeira coisa que a ANP fez logo no início da pandemia, aliás, na verdade, teve a medida provisória 928, que suspendeu alguns prazos administrativos. Isso já foi uma primeira sinalização para a administração pública federal como um todo. E aí, acho que na mesma data, se eu não me engano, a ANP já editou uma norma falando especificamente da garantia do abastecimento nacional. E aí começou um processo da gente tentar entender para cada tipo de agente, né? Você falou, Carolina, dos advogados, da pesquisa, né? Você tem advogados que têm uma estrutura maior, que estão em empresa, tem advogados que estão em escritório, você tem advogados que trabalham individualmente e que têm diferentes tipos de acesso. E, assim, o trabalho que a gente fez foi tentar mapear para cada tipo de agente como que ele estava sendo impactado. E aí, para cada tipo de exigência, o que poderia ser feito. Então, os prazos administrativos, eles foram suspensos de modo geral. Os prazos de processo sancionatório já haviam sido suspensos pela medida provisória, mas aí na ANP a gente suspendeu os prazos administrativos de modo geral e aí começou a tratar no particular. E aí você vê uma série de resoluções posteriores falando, olha, as entregas dos planos e boletins de produção vão ser prorrogados dessa forma. Os contratos na fase de exploração vão ser prorrogados dessa forma. E por que a gente tem que fazer isso? Porque ao mesmo tempo que você tinha coisas que não poderiam ser prorrogadas, vai o segundo passo dessa reflexão, foi um pouco o que o Henrique levantou. A gente tem que pensar na entrada, mas a gente tem que pensar na saída, como que você sai. Então, você tem que dar previsibilidade para a gente. Não bastava a gente dizer que os prazos e as entregas estavam suspensos, se eles não sabiam quando iam ser retomados e quando que aquela obrigação ia ter que ser cumprida. Então, o que a gente buscou foi já deixar claro, olha, as obrigações, os planos de desenvolvimento que iam ser entregues, agora eles estão, quando terminar essa resolução, eles têm que ser entregues em até 30 dias após o término da situação de crise. Então, a gente buscou dar uma previsibilidade, que eu entendo que é extremamente difícil, se a gente está falando de situações com N, quando você aumenta o nível de complexidade, fica mais difícil você fazer isso. Mas o que a gente tentou foi não só suspender os prazos, mas deixar claro como que aquelas obrigações iam ser retomadas. Então, isso eu acho que foi... outros órgãos públicos, eu acho que fizeram, tomaram medidas semelhantes, e a Receita Federal é um caso, assim, afeta todo mundo, né? O que você faz com o imposto de renda? Como que a gente vai entregar a declaração do imposto de renda, se o documento pode estar em algum lugar, se a pessoa que você precisa de uma declaração, de algum tipo de documentação, que o atendimento é presencial e aquele atendimento presencial não está sendo feito. Então, não basta você dizer que está prorrogado, você tem que dizer para quando que está prorrogado, porque a sociedade precisa, eu acho que, de uma previsibilidade. Ao mesmo tempo que você tem que lidar com a crise, a previsibilidade é importante para a organização das relações das mais diversas esferas. E aí tem um segundo impacto, que é um impacto interno. E aí eu falo muito da minha experiência como gestora, né? Tem um impacto que a gente tem que ver, principalmente quando você lida, o advogado que trabalha individualmente, ele tem um problema potencializado porque ele tem que dar conta de uma série de fatores sozinho. Mas quando a gente fala dos impactos internos, a gente começa naquilo que a gente comentou, né? Do ponto de vista institucional, como que a instituição migra? Aí, novamente, a ANP foi muito feliz, ela estava bem posicionada para essa migração. A agência tinha acabado de migrar para uma plataforma, nem vou falar a plataforma, porque vai fazer propaganda, não sei se pode fazer propaganda, mas a gente tinha acabado de migrar para um sistema que permitiu essa migração de uma forma muito, muito rápida. Então, a agência estava preparada para isso, e por ter já ter que lidar com dados, e com uma velocidade de dados, e com envios de informações que são muito pesados, a conexão da agência já era boa, mas aí você vai para o segundo problema.
administração pública, né, gente? Nem todo mundo tem laptop. A ANP não tinha computadores para emprestar para os servidores e alguns servidores também não tinham computadores pessoais para poder trabalhar. Então, como que você começa a lidar com esse tipo de situação? Você começa a ter que flexibilizar algumas premissas, os gestores começam a ter que redistribuir o trabalho, então a pessoa vai fazer o que ela pode com o recurso que ela tem, com a conexão de internet que ela tem. Então, não adianta você querer, por exemplo, que um geólogo trabalhe remoto, acessando uma workstation que requer uma carga de velocidade de internet muito pesada, se ele não tiver essa velocidade de internet, você vai ter que redistribuir esse trabalho. Então, a gente tem problema de acesso de computador, acesso à internet, indisponibilidade de sistemas. E a gente tem problemas que são problemas típicos de gestão e que, de novo, afetam muitos advogados, que é o problema de você reorganizar a rotina. Um pouco que a gente discutiu no início. As pessoas, quando elas se deparam com a situação de estar em casa nessa situação de pandemia, você não está em casa numa situação ideal. Então, você está em casa tendo que lavar compra, lavar roupa, dar aula, fazer faxina, arrumar casa, às vezes cuidar de uma pessoa doente, lidar com a pressão psicológica da situação como um todo. Então, as pessoas elas são colocadas numa situação muito difícil. E aí, como que você lida com isso? Você tem soluções que, às vezes, precisam ser institucionais. Aí, de novo, vou falar, parece que eu estou fazendo propaganda, mas o órgão que eu trabalho disponibilizou, por exemplo, teleconsultas com psicólogo e assistente social para os servidores que tivessem passando por dificuldades. A gente disponibilizou horários de meditação para a pessoa lidar com a crise, com as dificuldades que estava enfrentando. E do ponto de vista das equipes, os gestores também tiveram que se adaptar. E aí, o que você pode fazer, que eu acho que é super, não é fácil, mas exige uma adaptação, mas aí é o papel da liderança. É você entender. A primeira coisa que eu acho que que a gente teve que aprender a fazer foi se conectar. E aí eu falo não só da multiplicidade de reuniões que as pessoas têm, mas de você lembrar que, assim, a primeira coisa, ao mesmo tempo que você cobra uma entrega, você está falando com uma pessoa que também está passando por uma situação difícil. Então, muito do meu tempo agora é o que eu chamo de ponto de contato. Você ter reuniões com as pessoas para falar, e aí, você está bem? Como você está? São 5 minutos, 10 minutos para você falar com a sua equipe e entender como ele está. Porque o advogado que lida com muita pressão, como você falou, você lida com a pressão dos prazos, você lida com a incerteza de como estão funcionando os prazos nos diversos tribunais. Você lida com pressão de cliente e às vezes você, como chefe de equipe, você tem que dar tranquilidade para o seu advogado de perguntar para ele como você está. A gente precisa adaptar as rotinas às realidades. Então, no meu caso, por exemplo, eu reorganizei os horários de trabalho e eu brinco, eu comentei com a Fernanda uma vez, falei, olha, eu meio que proibi reunião de manhã só se for urgente, sabe por quê? Porque a pessoa acorda, ela tem que dar café da manhã, ela tem que faxinar a casa, ela tem que fazer o almoço, ela tem que lavar roupa, tá todo mundo nessa situação. Então, você tem que organizar e reconhecer que as pessoas agora vão ter que fazer um almoço e quem tem filho vai ter que dar almoço para o filho. Então, a segunda coisa, você não pode marcar a reunião mais 1h da tarde. Porque 1h da tarde, quem tem filho está tendo que dar almoço para o filho. Seja homem ou seja mulher. Aquela criança vai ter que comer. Você não trancou a criança no banheiro e mandou ficar quieto, né? Então, você tem que ser realista na organização das suas rotinas. Está todo mundo passando por isso. Então, a gente teve que adaptar horários de trabalho, adaptar horários de reunião, redistribuir tarefas entre as equipes, eventualmente, para poder... eventualmente, tarefas que são mais urgentes, você passa para a pessoa que você sabe que vai poder atender aquela demanda naquele momento, né? Então,
a gente, ao mesmo tempo que a gente está buscando muito produtividade, que a gente fala muito, que olha, não tem mais tempo de deslocamento, você não chega mais atrasado em reunião, as reuniões estão de uma pontualidade impressionante, porque ninguém mais fica preso no trânsito. Ao mesmo tempo que a gente ganha por esses aspectos, a gente tem que se adequar para a realidade. E aí, no meu caso específico, a minha equipe tem muitas mulheres e tem muitas mulheres com filhos em idade escolar, muitos até muito novos. Então, não adianta eu achar que essa pessoa não vai ter que fazer um almoço, que dá um almoço para a criança. Então, eu começo a fazer reuniões assim, que horas que é a hora da soneca do seu filho? Ah, é tal hora? Então tá ótimo. É nesse horário que a gente vai se encontrar. E aí, como gestor, a gente precisa readequar as rotinas. E quanto maior a equipe, mais difícil é isso. E aí, quando você pensa, quando você potencializa, assim, você tem que lembrar que os advogados que estão trabalhando e as advogadas que estão trabalhando e que não têm uma estrutura de TI, de equipe, de secretária, elas também estão se deparando com essa rotina. Então, na hora que os prazos recomeçam, essa pessoa que está com uma internet caindo, com o filho gritando, essa pessoa começa a ficar muito prejudicada na prestação do serviço dela. Do ponto de vista da ANP, a gente pensou nisso e a gente tentou considerar isso ao máximo. E, de novo, tanto internamente, tanto com as nossas equipes, quanto externamente. O que a gente podia fazer? E aí, a gente, quando pensa na ANP, a gente pensa nas grandes empresas de petróleo, né? E a gente esquece que a ANP regula agentes dos mais diversos tipos e tamanhos. Então, a ANP regula agentes muito pequenos, que têm dificuldade. Mesmo as grandes empresas tiveram, e a gente acompanhou dificuldade nessa migração, mas superaram. Outro dia, eu não sei como eu estou de tempo, mas outro dia eu vi uma palestra sobre transformação digital que o palestrante deu um exemplo. Falou, olha, a Petrobras para migrar precisava de laptop, também não tinha laptop, descobriu no Ceará, uma empresa tinha 300 laptops em estoque, comprou os 300 laptops, depois não conseguia trazer para o Rio, porque só quem tinha estoque. Mas uma empresa desse tamanho consegue adotar esse tipo de solução. Um posto revendedor de GLP, um posto revendedor, às vezes, de uma localidade mais distante, um pequeno agente, ele não consegue. E a gente tem que estar atento para isso também, para o fato de que essas pessoas, elas também estão sendo impactadas. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas trabalhem e que as coisas funcionem, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer isso se adequando à realidade. Acho que eu já estourei meu tempo, mas acho que como os 10 minutos que não foram 10 minutos iniciais, era isso que eu queria levantar. Obrigada, Heloísa. Não, foi ótimo. Muito esclarecedor. Eu já vou passar, para a gente poder ter mais algo mais dinâmico, já vou passar a palavra, então, para o Fabiano Carvalho, que é sócio do Barione Carvalho Advogados, é também professor. E eu tinha alguns comentários a fazer sobre a sua fala, mas eu acho que eu vou esperar para evitar sobrepor o que as outras pessoas podem vir a falar. Então, vamos deixar os nossos convidados falarem. Fabiano, um prazer enorme ter você aqui, grande amigo, e por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Fernanda, minha querida amiga, Carol, queridíssima amiga. Quer dizer, todo mundo aqui, de certa forma, eu conheço. Henrique, Eduardo Talamini está aí também, Estefânia Cortez, enfim, a Luísa, Sofsô, tem um monte de gente aí que eu conheço. Isso eu só estou na primeira tela aqui. Sintam-se todos beijados e abraçados, ainda que virtualmente. Bom, para mim é uma honra, eu quero muito agradecer o convite que me foi formulado. É um convite meio grego esse, né? Porque é muito difícil falar
o que a gente tem para falar aqui. Eu me senti entre a cruz e a espada. Até quando eu fui colocado no grupo ali da live processualistas, eu acho que eu fui colocado por engano. Mas e ainda mais depois das perguntas que me foram feitas ali, eu me senti uma espécie de ter que dialogar direito, Bill Gates com tecnologia e ao mesmo tempo dialogar com chefes de cozinha e direito. Eu achei uma coisa difícil de falar, mas eu acho importante a gente dar uma visão geral disso. Eu vi com muita atenção a fala do Henrique, principalmente foi uma fala mais institucional, né? Junto com a fala da Heloísa, que eu não conhecia. Prazer, Heloísa, suas colocações foram belíssimas. E também estou louco para ouvir a Michelle falando. Mas a minha preocupação, na verdade, quando eu percebi que eu ia ficar em casa, a primeira ideia que eu tive foi uma ideia que a gente estava falando alguma coisa que era errado, porque ninguém está em home office. A gente está se adaptando a um modelo de home office, isso é possível dizer. Agora, falar que a gente está em home office, eu acho que isso não existe, porque home office é uma coisa institucionalizada, organizada, com previsão, né, previsibilidade, na fala da Heloísa. Eu acho que isso ninguém tem. Né? A gente está numa situação verdadeiramente de tentar se adaptar a uma situação de pandemia, e o desejo é que todos fiquem em casa para que a gente evite a proliferação dessa doença que é muito grave. Né? Então, a gente não está em home office, a realidade é essa. E não estando em home office, talvez a gente pensaria em como tratar o escritório e as coisas que a gente faz dentro do escritório aqui para dentro. Né? Duas coisas, inicialmente, de uma forma assim, geral, me preocuparam. A primeira delas é que a gente tem uma desigualdade muito grande aqui no país. Então, essa desigualdade ela se manifesta em vários setores. É lógico que a pandemia ela vai atingir muito mais os pobres do que os ricos, evidentemente. Então, a gente já tem isso claro pelos números, ainda que não tão bem divulgados assim, mas a gente está vendo que os pobres estão sendo mais atingidos com o efeito da pandemia. E a gente tem uma diferença nítida, eu não digo só na advocacia, mas eu digo do modelo geral do Poder Judiciário, entre pobres e ricos. A gente não pode dizer que a maioria dos advogados compõem grandes bancas, ou são chefes, ou são advogados sócios de grandes escritórios. Não, a maioria não é assim. Tanto é verdade que só pelo fato de a Carol ter divulgado aqueles números no começo já revela isso. A maioria recebe menos de R$3.000. Né? E evidentemente que isso vai se manifestar no campo da tecnologia. Né? Para que você possa ter minimamente um trabalho dentro da sua casa, você precisa ter um mínimo de tecnologia. Agora, o mínimo de tecnologia custa. Né? E ela custa não só, primeiro, o tempo que você vai, o dinheiro que você vai gastar nisso, mas o tempo que você vai ter para se adaptar a isso. Porque essa nova tecnologia não é simplesmente o fato de você comprar a tecnologia e começar a implementar. Você precisa comprar, já tem a primeira dificuldade, e, em segundo lugar, implementar. Eu sou um vulnerável tecnologicamente falando. Eu não conheço nada de tecnologia. Hoje eu já conheço todas as plataformas, mas eu demorei para ingressar nesse ritmo. Talvez isso tenha sido importante, essa questão da suspensão dos prazos de forma institucional pelo CNJ, de uma maneira geral, paralisar os prazos. Mas eu fico pensando se isso seria suficiente, né? Porque agora a gente está com outras dificuldades. Né? E essas dificuldades ainda se manifestam das pessoas mais vulneráveis. Né? Então, a pessoa o advogado de uma banca pequena, que tem já dificuldades no seu dia a dia, a dificuldade aumentou. Imagine um advogado que precisa cuidar do filho, que precisa cuidar da casa,
e que precisa fazer o ato processual com qualidade. Porque não é simplesmente você fazer o ato processual, é você fazer o ato processual com qualidade. Como é que a gente desenha esse ato processual com qualidade? Isso é uma dificuldade enorme, né? E aí seria a segunda questão. A segunda questão é, então, a solução seria paralisar todos os prazos? Eu acho que paralisar todos os prazos de uma forma genérica, me parece que isso também não seria adequado, porque talvez os jurisdicionados não gostariam dessa paralisação porque o processo demoraria mais e a solução para o seu problema também não viria num tempo a contento. Não sei se ele vem naturalmente, numa forma normal, mas eu acho que com a pandemia e com a paralisação automática de todos os prazos de forma indistinta, etc., também eu acho que também não seria uma solução. E aqui eu acho que falta um pouco de diálogo nisso, né? Porque essa desigualdade, ela também vai se manifestar dentro do processo. Porque escritórios que têm condições econômicas, bons profissionais, organização desses profissionais dentro dessa nova tecnologia, ainda que se possa pensar em diminuir custos, etc., é muito mais latente quando se fala na desigualdade que a pessoa não tem isso. E essa grande banca vai duelar justamente com aquele escritório. E essa desigualdade, ela vai, de uma forma direta ou indireta, se manifestar dentro do processo. Então, essa realidade de desigualdade, tanto econômica quanto tecnológica, entre aqueles operadores do direito, ela vai se manifestar dentro do processo, essa desigualdade é clara, e isso, de certa forma, vai mostrar uma certa qualidade de alguns e não qualidade tão grande de outros, né? O que é um lado super negativo que mostra essa desigualdade. Lembrando que o processo prima pela igualdade, pela paridade de armas, etc. E a gente não vai ver isso no campo da tecnologia. Isso vai se manifestar claramente, aliás, já está se manifestando claramente, né? Eu acho que poucos escritórios, Heloísa, por exemplo, dispensam o que vocês aí no poder público estão dispensando, que é justamente o outro lado, cuidar do psicológico da pessoa, né? Há um tempo, e um profissional específico, pelo que você indicou, que vai poder ser ouvido por alguém e poder trabalhar o seu psicológico dentro dessa loucura toda. Agora, será que esse outro advogado, ou servidor da justiça mesmo, né, que está lá sozinho, ou é uma mãe solteira, como a gente teve um registro aqui na Folha de São Paulo, né, tem essa mesma oportunidade de ter um acompanhamento psicológico? Evidentemente que não, né? E aí isso me traz o seguinte, bom, mas no que isso poderia se dialogar com o Código de Processo Civil? Talvez esse seria o dado importante e um dado para a gente sair desse problema que não é só institucional, mas é um problema localizado, porque a gente pode falar assim, mas você está falando de um problema específico. Sim, estou falando de um problema específico. Esses problemas específicos, eles poderiam ser orientados por um dispositivo simples dentro do Código de Processo Civil, pelo artigo 222, parágrafo 2º, que no estado de calamidade, que é o estado que nós estamos vivendo, os processos poderiam ser paralisados. E eles são paralisados de acordo com a sua argumentação perante o juiz, e o juiz, vendo aquilo que está acontecendo, determinar a paralisação do processo ou não. O problema é que a gente encontra alguns oportunistas, né, de plantão. E aí a gente a gente sempre trabalha com essa ideia, não vamos autorizar o artigo 222, parágrafo 2º, porque é um oportunista. A gente trata sempre uma ideia de oportunismo, de má-fé em detrimento da boa-fé. Então, a gente tem essa dificuldade também de trabalhar com isso. Agora, esse outro lado que você se manifestou, aí do lado de trabalhar o lado psicológico, eu acho que é um lado muito importante que deveria ser incentivado pelos escritórios. Eu também aqui, eu detesto falar da minha pessoa e também falar do meu escritório. Eu acho isso uma coisa negativa. Mas, num certo ponto, eu desde o começo percebi
que a gente tinha que trabalhar de alguma forma diferente com os advogados do escritório, né? Aliás, tem uma advogada aqui do escritório, ela vai poder corroborar isso. A ideia seria o seguinte: em algum momento, a gente intensificou o número de reuniões dentro do escritório, né? E intensificamos o número de reuniões, só que essas reuniões elas não podem só simplesmente ser cobrança de prazos ou cobrança de trabalho. A gente precisa ter um momento de descontração dentro do escritório. Esse momento de descontração foi um momento que a gente está chamando de momento cultural, momento literário. Então, eu comecei sempre, a toda reunião, ler uma poesia e contar a história da poesia, porque ela foi assim, porque ela foi assada. Aí, a galera começou a dar dicas de podcast. Alguns já começam a dar dicas de receita. Então, tem sempre um tempo que a gente consegue fugir dessa loucura de prazos, de cobrança do cliente, dessa prática de atos processuais e trabalhar com outras coisas, né? E nisso torna, talvez, um clima mais leve para trabalhar. Então, talvez os escritórios deveriam incentivar esse clima leve, né, para que a gente possa trabalhar dessa forma. Eu falei aqui 11 minutos, eu tenho mais um minuto, mas um outro ponto também que a gente poderia dialogar aqui seria o seguinte. Além do 222, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, a gente poderia também pensar se aquelas normas fundamentais, principalmente o princípio da boa-fé e o princípio da colaboração, seriam só princípios internos ao processo. Ou a gente poderia trabalhar como esses princípios externos que, de alguma forma, se manifestariam internamente dentro do processo, né? Eu acho que esses princípios eles vão nortear, por exemplo, aquela ideia se o processo ele deve ficar paralisado ou não, né? Se a prática de um ato processual ele deve, que recomenda uma maior qualidade, ele deveria ser estendido ou não. Mas como fazer isso? De uma forma argumentativa. Que argumentos que nós poderíamos usar aí? Argumentos ligados à boa-fé, argumentos ligados à colaboração, sempre de uma forma antecipada, né, e dialogando com o juiz. Eu acho que a gente poderia começar a trabalhar mais individualmente dentro do processo do que fora do processo, né? Depender do CNJ, porque eu acho que cada estado já tem uma realidade, cada cidade tem uma realidade. Outro dia eu estava conversando com o Eduardo Talamini, a realidade de São Paulo é completamente diferente da realidade de Curitiba, né? Eu acho que o Talamini comentou até que Curitiba há um certo incentivo até para as pessoas saírem, né? Porque ninguém estava pegando o coronavírus, né? E depois que a hora que todo mundo saísse, todo mundo ia pegar de uma vez. Quer dizer, é uma coisa que a realidade, então, talvez judiciária do Paraná seja uma realidade judiciária diferente de São Paulo. E por que o CNJ teria que cuidar isso de uma forma institucional perante todo o território nacional? As realidades são distintas, né? Em São Paulo, a gente teve a pandemia forte na capital, mas agora ela está se estendendo fortemente para o interior e para o litoral, de uma forma absurda. Enquanto que na cidade a gente está estancando isso. Quer dizer, a realidade é diferente, né? Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer. Talvez não de uma forma tão otimista e não de uma forma negativista, né? Mas talvez a gente transformar alguns momentos que são pesados em momentos leves dentro dos escritórios ou de outros lugares que nós podemos trabalhar com o Poder Judiciário. Queria mais uma vez agradecer o convite, Fernanda, Carol, e ficar à disposição aí dos colegas para dúvidas, perguntas e, sobretudo, divergência, que eu acho que é muito saudável nessa hora também. Obrigado. Obrigada, Fabiano. É sempre muito lúcido nessas ponderações também, assim como o Heloísa, o Henrique. Michele, então passo a palavra para você, fazer seus comentários, trazer a sua perspectiva de uma advogada de empresa. A Michele Lira, ela é advogada sênior de litigation da Shell para América Latina e Caribe. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, em nome das processalistas e também da Fernanda. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que eu adoro.
Fernanda e Elô são minhas contemporâneas de UERJ, do século passado, mas eu não vou entrar mais em detalhes, porque isso vai denunciar bastante a nossa idade. Mas também são grandes companheiras assim, de direito processual e também de direito de energia. E a gente sempre se esbarra e troca muitas ideias e compartilha muitas experiências. Então, muito bacana a iniciativa das processualistas. E é muito legal ter esse canal aberto para ser um bate-papo, acho que agora já em hora de happy hour, né? Para discutir um momento que é sem precedentes, acho que não só para os operadores de direito, como para todos. Então, acho que são desafios que todos nós estamos enfrentando, né? Eu, antes de ingressar na Shell, na verdade, eu estou há 3 anos na Shell, eu trabalhei no escritório por 16 anos, então, na verdade, eu sou no jurídico interno há relativamente pouco tempo. E eu acho que é bacana porque eu consigo ver essas duas realidades, tanto de escritório quanto de jurídico interno. E eu só vou discordar um pouquinho do Fabiano e fazer um pouquinho de jabá do que a Shell tem feito, porque eu acho que a gente pode, na verdade, com as nossas experiências, tentar trazer, assim, principalmente exemplos positivos, trazer um pouquinho de reflexão e tentar ver se a gente consegue influenciar para mudar um pouquinho da cultura. Eu acho que a gente está, nesse momento, no trigger point. A gente está falando dos desafios da adaptação da profissão em tantos pontos, que eu acho que tem vários pontos. Muito se diz do novo normal, né? E realmente, a gente sabe que a gente vai passar por um período a gente já está passando por um período de adaptação. Realmente, o Zoom virou o melhor amigo de todos, né? Eu acho que, sei lá, acho que é a 5ª reunião que eu faço hoje via Zoom. E por conta disso, a gente também precisa pensar em coisas que todos nós podemos mudar. Porque não depende só, às vezes, de uma determinação do CNJ, de uma determinação do seu empregador, de uma determinação do escritório que você é sócio. Eu acho que tem certas coisas que dependem de todos nós. Falando um pouquinho da Shell, a Shell passou a vivenciar a pandemia por ser uma empresa multinacional um pouquinho antes da própria Shell Brasil. Então, alguns protocolos de segurança, eles começaram a ser implementados de segurança de trabalho já no início do ano, porque a gente teve casos na China. E, apesar de a gente ter tido uma antecipação na criação de alguns protocolos de segurança, aproveitando um pouquinho da experiência de outras localidades, os desafios assim, são globais, né? A gente está vivendo uma nova dinâmica de trabalho, e, ao mesmo tempo, uma grande demanda de trabalho. Então, isso eu acho que principalmente nos departamentos jurídicos, né? A gente sempre diz, em momento de crise, a crise gera oportunidade. E no departamento jurídico gera muito trabalho. E no caso da Shell, em particular, a gente está vivendo, e a Elô também sabe bem disso, né? A gente está vivendo a crise do petróleo, agravada pela Covid. Então, todas as áreas, tanto as áreas de negócio como funções de suporte, estão sendo muito demandadas. Então, assim, acho que a gente já está agora na 10ª semana de quarentena, e desde a semana 1, a Shell Global, ela fixou assim 3 6 de preocupação principal. O primeiro era o cuidado com as pessoas, o segundo seria o cuidado com o custo, cash preservation, e o terceiro, a continuidade das atividades, continuar com todas as atividades. E esse primeiro de cuidado com as pessoas, ele levava em consideração vários itens. Eles criaram um grupo chamado We Care e prepararam vários pontinhos para mostrar que estavam cuidando dos funcionários. E essa empatia, no momento que você tem uma grande pressão, isso faz toda a diferença, assim, falando como funcionária. Entre eles, eu gostei de ouvir as experiências da ANP, que a Elô dividiu, porque são muito semelhantes. Eu acho que essa comunicação diária do gestor, para saber se você está bem, se você está precisando de algum auxílio, seja auxílio simplesmente tecnológico ou auxílio prático. Por exemplo, eles emprestaram as cadeiras ergonômicas para você trabalhar com postura adequada, questões de tecnologia, suporte a qualquer hora, ou também notebook. Assim, são coisas pequenas, mas a gente estava falando de acessibilidade, da importância da tecnologia nesse momento,
que de fato faz diferença. Semelhante à ANP, a Shell já tinha um programa que era chamado de Programa Equilíbrio, para uma ligação anônima, falar sobre questões que poderiam estar te incomodando no trabalho ou fora do trabalho, e que poderiam impactar a sua saúde, ou a saúde mental, ou até a saúde financeira, até ajudando a fazer imposto de renda. E nesse período eles ampliaram esse programa, inclusive para pessoas que não eram dependentes. Se você conhece alguma pessoa que você se importa, que esteja precisando desse auxílio, pode contar com esse tipo de ajuda. Indique, ou seja, eles querem tirar um pouco da sua preocupação dos seus ombros, né? Eu acho isso muito, muito legal. Além disso, o presidente da companhia faz calls semanais com toda a equipe para falar sobre boletins médicos, sobre a situação da empresa e para também dividir questões de funcionários que se voluntariam a falar dificuldades que estão passando, para que outros funcionários se coloquem no mesmo lugar, vejam essas situações e ter esse canal assim de empatia e transparência. Eu acho que isso é muito bacana nesse momento. Eu acho que é o que a gente precisa, eu acho que é o que a ANP também está tentando fazer pelos exemplos que a Elo deu. Se você quer o engajamento da sua equipe, né, você precisa, no momento de alta demanda, você precisa mostrar isso, né? Estamos juntos. É um momento difícil, mas nós vamos passar por isso juntos. E esse é um recado que tem sido dado para toda a companhia a todo momento. E também encorajando se você está com alguma dificuldade, fale com o seu gestor. Ele está aqui para te ajudar. Se você se sente sobrecarregado, fale com o seu gestor. A gente não quer ninguém sobrecarregado. A gente entende as dificuldades que todos estão passando, em especial as mulheres. Isso também é muito legal. Algumas mulheres, inclusive eu, fui convidada para falar sobre essas dificuldades. E assim, as mulheres estão muito acostumadas a enfrentar e a equilibrar vários pratinhos. O ponto todo dessa pandemia é assim, como todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Assim, são 24, o dia só tem 24 horas, né? Essa matéria da Folha que o Fabiano mencionou fala exatamente isso. A gente já está acostumada, eu acho assim, as mulheres já estão acostumadas a ficar até quarentena. Todo mundo que teve filho e precisou ficar de licença maternidade ficou um tempo em casa, então acho que tem uma certa resiliência em relação a isso. Isso não incomoda, pelo menos a mim não incomodou. Mas ter que lidar, de fato, com prazos, né? Uma alta demanda, uma homeschooling, housekeeping, todas essas questões ao mesmo tempo, é muito difícil. E aí, de novo, eu falo da questão da mudança da cultura, porque não adianta, sinceramente, a gente pensar que isso é só uma questão institucional. Eu quis dividir, na verdade, o exemplo da Shell, citando algumas das iniciativas que têm sido feitas, mas eu acho que é uma mudança cultural. Não sei se vocês viram, teve uma pesquisa recente da ONU dizendo que as mulheres têm, em média, 10 anos de trabalho não remunerado a mais do que os homens. Esse é um número sem considerar a pandemia. Considerando a pandemia, esse número tende a aumentar 50%. É um valor realmente muito alto. Essa matéria da Folha que o Fabiano mencionou, ela citava, se não me falha a memória, que a mulher executava 2 vezes mais trabalhos domésticos do que os homens. Então, adicionando isso à questão de prazos e tudo mais, realmente são muitos pratinhos para você conseguir equilibrar ao mesmo tempo. Eu até considerei pedir férias para o meu gestor. E aí depois eu me dei conta que, assim, na verdade, eu não queria férias do trabalho. Eu queria férias de todo o resto. O trabalho, na verdade, eu queria férias para conseguir trabalhar melhor, focar nas atividades. Mas quando você tem um canal aberto, como seu gestor, e aí, por exemplo, tem alguns horários que coincidem com as atividades dos meus filhos, que são 9 horas da manhã. Então, eu bloqueei esses horários. E aí eu trabalho até mais tarde. Se você tem essa facilidade, isso tudo ajuda, te deixa mais motivado e facilita. Em particular, em relação aos prazos processuais, eu acho que a gente teria que pensar... tem 2 aspectos que me preocupam. O primeiro é a segurança jurídica. Eu li até uma preliminar de tempestividade que eu achei muito engraçada, que era assim, olha, primeiro, o prazo começou a correr dia X, depois ele foi suspenso, depois voltou a correr, depois teve o lockdown.
e agora eu só rezo para que ele seja tempestivo. Então, por mais que esteja toda a preocupação do CNJ em analisar caso a caso, e isso foi muito bem pontuado pelo Henrique, a gente tem sim, e a Elo também pontuou isso na questão dos prazos administrativos, a gente tem hoje uma situação que acaba sendo, considerando as situações dos estados e municípios que não estão assim no mesmo patamar, a gente tem situações diferentes. E eu queria pegar o exemplo emprestado um pouco da arbitragem. Porque o que eu vejo na arbitragem? Que é claro que é um outro, enfim, talvez não é a arbitragem que é a solução para todos os litígios, muito pelo contrário. Mas na arbitragem você tem uma flexibilização maior com um acordo de vontade das partes. E no começo da pandemia, eu faço parte da comissão da OAB aqui do Rio de Janeiro, e a gente ficou na dúvida se a gente emitiu uma nota pela suspensão dos prazos ou não. E a gente entendeu que, considerando justamente essa autonomia da vontade das partes que rege o processo arbitral, que a gente deveria não se intrometer. Então, isso foi a decisão ao final. Apesar de ter, num primeiro momento, acho que a intenção era, de fato, pedir a suspensão, mas no final a gente decidiu não se intrometer, considerando que cada parte durante o processo arbitral poderia fazer isso. A gente tem, no novo CPC, o negócio jurídico processual, que pode, de uma certa forma, atender a isso. Mas, é claro, aí, de novo, a gente vai ter que afastar um pouquinho a cultura do litígio, dos litigantes, e tentar ter um consenso até para essa questão de ou suspensão do processo por um período, ou a flexibilização do prazo processual. Mas, de novo, eu acho que a gente está no momento de adaptação, até voltando um pouco ao tema principal aqui do nosso debate, né? A gente falou de ampliação e acessibilidade a novas tecnologias. A gente sabe que, nesse período, a gente precisa de um novo perfil de advogado que talvez deixe um pouco de lado a cultura do litígio e seja mais pacificador. A gente sabe que não dá para sobrecarregar o Poder Judiciário com todas as demandas que vão surgir e já estão surgindo. A gente também sabe que a gente vai precisar flexibilizar o tempo. Acho que nunca foi tão verdadeira aquela máxima de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. A gente está vivendo isso, a gente também tem que pensar em como ser mais eficiente. Viagens para reuniões que poderiam se tornar palestras também, como essa que a gente está fazendo via Zoom. Tudo isso vai reduzir o custo. E a gente tem que pensar que empresas, sejam elas públicas ou privadas, vão focar nisso daqui para frente. Escritórios também. A redução de custo, eu acho que é uma coisa que é de interesse de todos nós. E aí eu acho que eu convido todos, na verdade, para também aproveitar esse momento para rever também essa questão de cultural, que como a gente pode equilibrar melhor os pratos das tarefas. E aí eu acho muito bom ter tanto no corpo dos nossos queridos palestrantes, como também na nossa plateia via Zoom, ter homens, porque esse é um canal aberto e a gente, na verdade, a gente precisa, né, de mais braços, né? Então, como homens e mulheres hoje contribuem, talvez, igualmente com a renda familiar, a gente também precisa, né, de homens também contribuindo com outros pratinhos para ajudar no dia a dia, numa rotina que, por conta da pandemia, eu acho que está mais evidente o quanto ela ainda é desproporcional entre homens e mulheres. E aí, de novo, assim, pegando o gancho de um pouco do que a Shell tem feito, e também pegando o gancho do que o escritório que eu trabalhava, porque eu via, né, das atividades relacionadas à igualdade de gênero, eu via muito assim que os clientes podiam mudar assim de fora para dentro o escritório. Primeira iniciativa de igualdade de gênero no escritório que eu trabalhava veio pela demanda de um cliente. Então, eu estou querendo pegar, e por isso quis pegar o exemplo da Shell, em relação a todas essas coisas positivas, para a gente, para convidar vocês a pensar como a gente pode, de repente, incluir nas rotinas
ou nos seus escritórios, ou, enfim, nas rotinas de trabalho. Eram essas as contribuições e os pontos que eu queria dividir com vocês para reflexão. Michele, muito obrigada também. Adorei, enfim, espero que tenha sido tão rico para todo mundo que está participando aqui quanto foi para mim ouvir as perspectivas de vocês e as ideias de vocês. Eu fiz aqui umas anotações com umas palavras-chave, assim, para tentar, enfim, pegar algumas ideias que eu achei interessantes. Eu acho que a gente pode dividir, existem algumas mudanças, como vocês falaram, que vieram para ficar, né, e que são vantajosas, e aí eu estava aqui até falando com a Carol, tentando nos dividir, e ela vai falar especificamente disso. E existem também mudanças que são temporárias, né, que são realmente adaptações a esse cenário de crise, de home office, enfim. E aí vocês falaram algumas palavras. Primeiro, emergência, né, uma situação provisória, emergencial, então a gente tem que ter essa noção de que é um período temporário. E aí a gente pode falar em reconhecimento, né? O Fabiano usou essa palavra, em reconhecer as situações. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer, através da empatia, do diálogo, as situações de vulnerabilidade, né? E aí a gente, com isso, reconhecendo as situações que são delicadas e que estão mais sujeitas a danos, digamos assim, a gente consegue ter soluções que, na verdade, são particularizadas, né? Todo o discurso de vocês, eu acho, no final das contas, seja em relação a pessoas, aos recursos humanos, seja em relação a prazos e demandas, é de que a solução ela tem que ser customizada e adaptada, né? Tanto para as localidades, quanto para os tipos de contratos, como a Elô falou, enfim, ver as situações que são urgentes para dar respostas adaptadas a cada tipo de demanda. E a mesma coisa eu acho em relação aos vulneráveis pessoas, né? Assim, falando tanto dos advogados que não têm condições de ter um escritório dentro de casa, que não têm acesso à tecnologia e nem conhecimento, enfim, quanto também a situação das mulheres, né? E aí é muito importante, então, ver pontualmente esses casos. Eu acho que não vai haver, talvez, uma medida, embora eu acho super valoroso o apoio psicológico e tal, mas eu fico muito preocupada também com medidas concretas, assim, de flexibilização, de otimização do tempo, né? A gente, assim, tem conhecimento de pessoas que vão ter, caso optem, por exemplo, por tirar férias, como a Michele comentou, ou por redução de jornadas com redução de vencimentos, podem não ser, tratando-se de um escritório, podem não ser mais elegíveis a virar sócias, tratando-se de uma empresa ou de um órgão público, podem ter uma regressão na carreira, podem perder uma promoção. Então, assim, esse é um cuidado que a gente tem que entender que é temporário e enfim, tem que haver medidas concretas, eu acho, para lidar com isso. Esse é o... Eu tentei unir as duas coisas. Achei super interessante, Michele, você falar de negócio processual e o Fabiano falar de boa-fé e cooperação, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a boa-fé e a cooperação, o diálogo, a empatia também tem que existir nas relações pessoais e também tem que existir nos processos e nos prazos e nas demandas judiciais. Acho que é isso que eu tenho a dizer, né? Obrigada. Bom, pessoal, Henrique, a Sofia, durante a sua fala, fez uma pergunta, inclusive, acho que foi a única dúvida que veio mesmo. Se houve, até para a gente saber, somos todos advogados, enfim, a gente gostaria de saber como a OAB tem se comportado nessa situação. Então, a Sofia perguntou se houve, por parte das seccionais da OAB, pedidos de retomada do prazo para o CNJ ou se houve pedido de suspensão do prazo, enfim. Se você teria como dar para a gente um panorama de como a OAB tem se comportado perante o CNJ, não, claro, institucionalmente, internamente, mas as demandas da OAB feitas para vocês. Eu não sei nem se você pode falar isso, se é liberado, enfim. Sim, pode. O Conselho Federal da OAB, no primeiro momento, se manifestou pela suspensão dos prazos físicos, exclusivamente. E aí depois nós ponderamos e a posição do presidente Felipe Santa Cruz foi pela suspensão de todos os prazos, que foi o que nós adotamos naquela resolução 313, que foi no primeiro momento. E depois disso, a OAB fez uma enquete e parece que teve uma... Claro, não foi uma enquete feita
né, seguindo lá os princípios mais rigorosos de pesquisa e etc., mas foi válida, porque parece que vários advogados se manifestaram, acho que coisa de 30 mil advogados, né, dos 1.200.000 advogados que tem no Brasil, e ficou um pouco dividido, foi quase 50-50, acho que foi uma coisa de 52% a 48%, uma coisa desse tipo. Então, a OAB ficou um pouco dividida nesse ponto. Mas depois, aí nós, CNJ, tomamos a postura, a deliberação de determinar a volta gradativa dos prazos, a partir do dia 5, né, do dia 4, na verdade. E aí, a partir de então, nós estamos recebendo vários pedidos de providência, né, procedimentos administrativos, de várias seccionais do Brasil, pedindo a suspensão dos prazos agora, né? Quer dizer, claro, a OAB ela funciona muito internamente conforme a demanda ali dos advogados da região. Como eu disse, eu recebi um pedido de uma OAB que dizia que no estado deles os julgamentos telepresenciais não poderiam ser obrigatórios, porque havia muitos advogados que não tinham webcam e não tinham condição de comprar uma webcam e etc. Eu ainda não decidi, por isso que não posso falar a minha opinião, mas eu estou ponderando, porque eu tenho também certeza de que, do outro lado, a outra parte, né, com certeza há advogados que querem que os seus julgamentos prossigam, porque eles têm webcam, e que não querem que os seus julgamentos fiquem suspensos, a perder de vista, quer dizer, sabe-se lá quando é que vão voltar os presenciais efetivamente, lá nas calendas gregas, e coincidentemente, o advogado que diz que não tem webcam é o advogado da executada. Né? Quer dizer, então são problemas, veja, eu compreendo isso, dentro da própria advocacia, a gente que quer caminhar, a gente que não quer caminhar. A Sofia, aliás, mando meu abraço aqui para ela, uma amiga muito querida, ela perguntou também quais eram os fundamentos principais. Veja, os fundamentos de retomada de prazos são muitos, né? E tem de suspensão também, mas ela pergunta aqui especificamente de retomada. A OAB tem uma preocupação legítima com os advogados que dependem muito do alvará, né, da expedição do alvará, daquele precatório, né, do RPV, pequeno valor, e vejam, com os prazos suspensos, a Fazenda Pública é intimada, né, e aqui a Heloísa é advogada pública. A Fazenda Pública muitas vezes é intimada e ela, sem a obrigação de falar sobre o precatório, né, sobre a inscrição do precatório, ela não se manifesta, o prazo está suspenso, ela não tem STV, né? Então, essa foi uma das razões pelas quais os prazos voltaram. Né? O presidente da AJU, Fernando Mendes, meu direto amigo, ponderou isso, falou, olha, os juízes estão enfrentando problemas porque a Fazenda Pública não está respondendo. E prazos simples, né? Prazos que muitas vezes não dependem muito do documento. É um erro achar também, faço aqui o destaque, a Heloísa chamou atenção para esses pontos, que a advocacia pública também ela não tem prazos, não depende de documentos. Veja, o advogado, o procurador do INSS, muitas vezes ele precisa digitalizar um documento e lá na repartição, no INSS, buscar, né, uma documentação de pagamento do benefício, né, lá na ANP. Na ANP, muitas vezes, você tem que levantar a documentação de um determinado, imagine, posto de gasolina no interior. Né? Claro que esse prazo você vai ter dificuldade de cumprir nessa época que está todo mundo desmobilizado. Né? O posto de gasolina, inclusive, provavelmente está fechado, veja, no exemplo que eu dei. Mas, veja, são muitas as dificuldades. E todos os argumentos, né, seja da OAB ou de quem quer que seja, para a volta do prazo e para a suspensão deles são muito justificáveis. Né? É difícil, a posição difícil. Obrigada, Henrique. Pessoal, caminhando para o encerramento, como a Fernanda falou, cabe a mim falar coisas boas. E eu não vou dizer que são coisas boas, eu acho que é mais assim, resiliência. É algo que temos que ter, porque
enfim, não podemos controlar o que está acontecendo e temos necessariamente que tirar alguma coisa de positivo disso, sim, tentar de alguma maneira extrair alguma coisa positiva disso, até para que a gente tenha força para continuar. Primeira coisa que eu pensei, e tenho falado isso há algum tempo, dessa nova realidade, e talvez seja uma das principais, pensando nos aspectos positivos, é a qualidade da informação que está sendo democratizada, assim, o conhecimento jurídico, e falando, claro, do direito, mas certamente isso acontece em outras áreas, o conhecimento jurídico ele foi efetivamente democratizado, leia-se, para quem tem acesso à tecnologia. Todo mundo hoje em dia pode assistir palestra, pode aprender, pode obter informações que normalmente não teria acesso, seja porque não consegue pagar uma pós-graduação online, seja porque não consegue comparecer fisicamente por falta de tempo, enfim. A verdade é que essa praticamente overdose de lives que a gente está vivendo, no fim das contas, representam a democratização do ensino, do conhecimento e enfim, espera-se que todos saiam em alguma medida com um repertório maior dessa fase de tanta enxurrada de informação. Alguma a gente vai ter que assimilar. A segunda coisa que eu pensei é a questão dos despachos online, por videoconferência, por WhatsApp, que foi até um pouco o que a Michelle falou. Isso reduz exponencialmente o custo dos advogados, de deslocamento, e até o custo do tempo que a gente perde com esse deslocamento para comparecer aos tribunais, às vezes tribunais de outros estados. Então, se efetivamente a gente conseguir se adaptar e retomar a vida da forma normal, seja lá o que for esse novo normal, retomar a vida, a gente pode talvez lidar com essa situação de uma maneira mais efetiva, e aí diminui o tempo que o juiz gasta até para despachar. Acredito que é uma situação em que todo mundo ganha, em situações, obviamente, em que isso não prejudique os interesses do cliente. Mas as reuniões, como a Michelle falou também, por videoconferência, até reuniões com clientes que a gente normalmente tem que se deslocar, enfim, numa cidade como São Paulo, acho que isso fica muito mais grave. E outra coisa que penso que é importante é essa adaptação em choque ao home office, que não é o home office, como falou o Fabiano, mas muitos escritórios já vinham pensando, a gente tinha aquela sementinha, vamos implementar, vamos ver como funciona, e o pessoal foi postergando. Acredito que empresas também, a gente vai protelando essa tomada de posição, e agora todo mundo está em home office e a gente está conseguindo ver quem se adapta, quem não se adapta, quem vai poder continuar, ainda que parcialmente, dessa maneira. O fato é que a gente desenvolveu uma estrutura, e essa estrutura não vai ser jogada no lixo depois que essa pandemia acabar. E isso é importante que a gente leve em consideração para a nossa adaptação para o futuro. Assim, nós aprendemos, o Fabiano aprendeu a mexer nas plataformas, a gente virou o melhor amigo do Zoom, então não vamos desperdiçar essa amizade, né? Vamos tentar, depois, pós-pandemia, quando a gente puder encontrar os amigos de verdade, a gente precisa manter essas amizades e otimizar o nosso tempo, a nossa energia, o máximo possível, e aproveitar tudo que, assim, não é pensar, claro, dizer que tem lado bom, mas a gente tem que ser resiliente, tem que extrair o que é positivo para crescer como profissionais aqui. E penso que essa questão da democratização do conhecimento, para mim, é a principal, e essa adaptação urgente, obrigatória, que a gente teve que ter, e depois a gente vai. Já estamos familiarizados com essas tecnologias, necessariamente, ou muito provavelmente, a gente vai acabar vivendo de outra maneira, mesmo quando a gente puder se locomover e otimizar o nosso tempo, e aí poder balançar os pratos lá de uma maneira mais eficaz, porque a partir do momento que eu não preciso me deslocar a Brasília para despachar e perder um dia, é um tempo que eu vou aproveitar, claro, com a minha família, com a minha filha. E tem uma outra questão, assim, essa dificuldade, eu estava conversando com a Fernanda mais cedo, essa dificuldade principalmente de gênero, que as mulheres claramente estão enfrentando. A gente lida, por mais que os pais, muitos ajudem,
para a gente e as pesquisas mostram que para a gente é muito mais difícil, nós somos muito mais demandadas, mas o fato é que quando as crianças voltarem a estudar, enfim, quando tudo se estabilizar, acredito que no fim das contas, aí pensando também com a perspectiva de resiliência, no fim das contas, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor o tempo, muito melhor a nossa advocacia, a nossa profissão vai ter resultados mais positivos, dependendo em algumas áreas, inclusive, do que a gente tem hoje em dia. Bom, não sei se a Fernanda quer falar mais alguma coisa, mas eu gostaria, de novo, de agradecer. Na verdade, já tive uma chamada aqui da nossa TI falando que acabou o nosso... São 10 horas e a gente tem 40 e tantas pessoas aqui, então, pessoal, muito obrigada. Obrigada aos guerreiros. E vai para o YouTube depois, para quem não conseguiu assistir, ou quem quiser rever uma parte. Então, de novo, obrigada, boa noite e um abraço. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada, gente. Muito obrigado, prazerzaço estar aqui. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.